Eu, Alessandra, Davi, Daniel, 10 malas, somando um total de 14. E uma palavra. O que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje, é que nesses 5 anos, para cada ano o Senhor deu uma palavra, para caminhar de uma forma. E a primeira foi a palavra que nos trouxe para cá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós, capítulo 9, no verso 11. Amós, capítulo 9, no verso 11. Diz assim o texto. E para você que não achou, Seminário Teológico Carisma, inscrições abertas, irmão. Você tem dificuldade de achar os livros da Bíblia, você vai aprender no Carisma. Em nome de Jesus. Porque tem hora que a gente vai pregar uns textos na Bíblia que você fala assim, abre em Amós, a pessoa fala, você está brincando, não tem isso. Você tá brincando com a minha cara. Diz assim o texto, naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Essa foi a palavra que o Senhor deu para mim e para a Alessandra, para nós virmos para cá. Porque quando nós tivemos o direcionamento da parte de Deus, a primeira coisa que nós falamos com o Senhor foi, Senhor, o Senhor quer que a gente vá para lá. Então nos dê uma palavra para caminharmos em cima dela. E o Senhor trouxe ao nosso coração isso. O texto está falando que o Senhor, Ele tornaria a levantar o tabernáculo caído de Davi. E, meu irmão, quando você vai olhar sobre o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, quando Davi recupera a arca da mão dos filisteus, ele leva a arca não para o tabernáculo de Moisés, mas leva ela para a cidade de Davi. Na cidade de Davi, ele tinha estabelecido uma tenda para que ele pudesse colocar a arca ali dentro. E quando ele coloca a arca ali dentro, Davi institui a adoração a Deus. O que Deus trouxe ao nosso coração é de que o tabernáculo de Davi no Rio Grande do Sul estava caído. O lugar de adoração aqui no Rio Grande do Sul estava em ruínas. E Deus queria reedificar a adoração. Deus queria restaurar o tabernáculo. Deus queria levantar de novo a tenda, reparar as ruínas. Deus queria trazer de volta esse lugar de adoração única e exclusiva a Deus. Um lugar onde os homens não seriam adorados, mas Deus seria adorado. Um lugar onde os homens eles não seriam venerados, mas a presença de Deus, a glória de Deus, ela se manifestaria no meio da adoração do povo. Num lugar onde a glória era só dele. Essa foi a primeira palavra. E nós caminhamos o primeiro ano nisso. Irmãos, e o primeiro ano ele foi desafiador. Foi desafiador porque nós estávamos estabelecendo a igreja aqui em Porto Alegre, uma igreja que, como vocês viram, começou numa sala de hotel, nós estamos ali, né? A gente não tinha carro, irmão, quando veio para cá. Então, para a gente ir para a igreja, o Anderson passava da nossa casa, a gente morava em Canoas e buscava a gente. Agora você imagina, ele tinha um Celta. 2 portas.
com o vidro do passageiro preso com uma ventosa. Dentro desse Celta vinha para o hotel todo equipamento de som, que era uma caixa. O violão da Patrícia. Alguns microfones. Um pedestal. Uma mala, que era o Kids. Isso tudo num porta-mala do Celta. E aí o milagre, irmão. 8 pessoas lá dentro. Sabe aqueles Fusca de circo de palhaço? Parava na porta do hotel e saía. Não parava de sair gente. Esse foi o começo da igreja. Então, a gente estabelecendo a igreja em Porto Alegre, GC sendo estabelecidos, né, a gente indo nas casas, porque nós cremos, né, na visão dos GCs, nós cremos nas ministrações nas casas, e isso sendo estabelecido, e não só aqui em Porto Alegre, Deus nos leva a outros lugares. Meu irmão, eu vou resumir para você, de Blumenau a Buenos Aires. Ministrando essa palavra, reedificando altares para Deus, reedificando casas de adoração para Deus. Esse foi o primeiro ano. O primeiro ano foi desafiador. Mas veio o segundo, porque o entendimento da casa de adoração foi estabelecido. Olha, lá é um lugar para adorar a Deus. Aquele povo lá não é de brincadeira. A preocupação deles é adorar a Deus. Só que Deus não queria só uma casa de adoração. Porque, irmão, casa de adoração, qualquer um faz. E aí vem a segunda palavra. A segunda palavra está em Ezequiel 37. Verso 1. Porque Deus queria levantar um exército. Ezequiel 37, no verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Repete comigo, ruído. Houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dizem ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Não adianta, irmão, só a casa de adoração. Deus queria levantar um exército. Só que o exército, a realidade da cena que o profeta tem aqui, é de um lugar de total destruição.
O texto diz que os ossos estavam muito secos, ou seja, eles estavam mortos há muito tempo. Há muito tempo. Era uma cena de caos. Não tinha como, humanamente falando, você falar, não tem jeito, está perdido, acabou. Mas Deus fala, tem jeito, profetiza, ó filho do homem, profetiza. Deus precisava levantar um exército. Ô irmão, eu creio que 180 voluntários numa festa é pouco. Ô irmão, o que está para acontecer daqui para frente, irmão? Nós estamos nos anos das portas abertas, irmão. Prepara, irmão. E quando ele fala então para profetizar, o profeta então ele profetiza, ele começa a ouvir um ruído, um rebuliço. E o texto diz que cada osso correu para o seu osso. Isso é alinhamento, irmão. Porque o movimento de Deus recebe pentecostal. O movimento de Deus, o rebuliço de Deus não é confuso, é alinhado. Deus faz barulho? Faz. Tem rebuliço? Tem ruído? Tem. Mas é para alinhar, não é para bagunçar. Ele precisava levantar um exército, irmão. Precisava levantar um exército. E ele levantou um exército, irmão. Ele levantou um exército, irmão. Hoje nós vemos a nossa igreja, irmão, tantas pessoas servindo com amor, com graça, com entendimento do propósito. Pessoas que um dia chegaram aqui e estavam como esse vale de ossos secos, e foi profetizado sobre eles, e eles foram restaurados. E aí vem a terceira palavra. Porque a casa de adoração foi restaurada. O exército foi levantado. O que a gente precisa fazer com esse povo agora? Você levantou um exército. O que você faz com o exército? A grande maioria, irmão, quando se levanta um exército, talvez a primeira coisa que faça é, vamos atacar. Só que não é isso que a gente fez. Porque a gente precisava pegar esse exército e levar ele mais profundo em Deus. Mais profundo em Deus. E aí, irmão, Ezequiel 47, do verso 3 ao 5. Ezequiel 47, verso 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Meu irmão, nós entramos num período de busca de Deus tão grande. Os mais velhos de casa, quem lembra das vigílias? Oh! De 11 da noite às 6 da manhã, mergulhados em Deus. Porque a gente precisava urgente ir mais profundo em Deus. Seminário Teológico Carisma, irmão, nós precisávamos ir mais profundos em Deus. Precisávamos mergulhar em Deus, entender Deus.
entender os planos e os projetos dele, para que quando nós fôssemos nos mover, a gente não se movesse de forma errada, mas com entendimento. Para que a gente não se movesse de uma forma atabalhoada, confusa, mas com entendimento, com compreensão. Por isso a gente precisa de profundidade. E olha só que interessante, porque esse texto de Ezequiel, ele fala que o homem, ele mede 1000 côvados. E ele fala que as águas estão nos artelhos. Depois ele mede mais 1000 e as águas estão nos joelhos. Ei, presta atenção, ele está falando de você ter tempo em Deus e profundidade em Deus. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas que têm tempo em Deus, mas não se aprofundam. Mas nós vemos pessoas que não têm tempo e já querem se aprofundar de uma vez. Tem equilíbrio. Porque as coisas de Deus são equilibradas, irmão. Tem a hora ao qual você precisa ficar quietinho, escondido, parado, e Deus te preparar para a hora que Ele vai te lançar. A gente precisava ir mais profundo. E cada vez mais, irmão, nós precisamos nos aprofundar em Deus. Existem lugares em Deus aos quais nós não alcançamos ainda. Existem coisas em Deus às quais nós não vivemos ainda, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu creio, e os alunos do Carisma sabem, a fé é minha, eu creio no que eu quiser. Eu creio num tempo, querido, em que a glória de Deus vai pegar a igreja de tal forma que nós vamos ver os dons do Espírito fluindo com tranquilidade, normal, sem forçação de barra, sem nada. Você vai ver gente sendo curada, gente sendo liberta, você vai ver as coisas acontecendo, porque nós estamos nos aprofundando em Deus. Só que existe um perigo de se aprofundar em Deus. A casa de adoração estabelecida, o exército de pé, o exército com entendimento, se aprofundando e buscando a Deus. Deus nos traz a quarta palavra, que muitos de nós passa por Malta. Abra sua Bíblia comigo. Em Atos capítulo 27. Falei de Malta, não saiu glória a Deus. Um silêncio. Atos 27, 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Atos 28, verso 1. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. Olha o que Paulo está falando. Olha como que ele começa a fala dele. Ele começa assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Só um soldado que tem profundidade em Deus sabe disso. Deixa eu te falar, eu estou aqui, não é por minha causa não. É porque o Deus de quem eu sou, pertencimento, e a quem eu sirvo. Paulo tinha falado com eles: gente, não vamos navegar. Vai ter problema, vai dar BO esse negócio. Nós vamos perder a carga, nós vamos perder o navio, nós vamos perder as pessoas. Mas eles não deram ouvido para ele. Foram navegar. Quando eles são alcançados pela tempestade, Paulo fala: olha,
O Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, falou, nós vamos perder o navio, nós vamos perder a carga, mas todo mundo que está aqui, Deus deu para mim, não vai morrer ninguém. Mas nós vamos parar numa ilha, Malta. Mas existia uma palavra para ele, importa que você seja apresentado a César. Ou seja, Paulo tinha um destino final. A ilha é lugar de passagem. Malta é lugar de passagem. Quem está entendendo? Quando me perguntam assim, você é o pastor da Lagoinha Porto Alegre, capital? A resposta que eu dou é, eu estou. Hoje eu estou. Amanhã, não sei. Pode ser que não. Porque nós estamos em Malta. Lugar de passagem. Em Malta, quando eles chegaram na ilha, Paulo é picado por uma víbora. Aí eu imagino a falação, não morreu no naufrágio, morre agora. Porque não presta, esse homem é tão ruim que vai morrer agora. E como não aconteceu nada, começou a acontecer, foi milagre, irmão. Foi milagre. Mas ali era lugar de passagem. Não era o destino final dele. E deixa eu te contar uma coisa, irmão. Essa casa é lugar de passagem. Eu acho que você não está entendendo. Pessoal do diaconato, desliga a luz. Eu vou mostrar para vocês que aqui é lugar de passagem. Hoje a igreja de Montevidéu tem 5 membros. Anderson, Patrícia, Samuel, Maria Fernanda e a Ana Luísa. Eu tenho clareza da ida, não tenho dúvida alguma do nosso envio. Mas tem medo. Acho que é o sentimento normal que acompanha. Mas esse medo não vai parar a gente, não vai deter aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas lá. E apesar de eu estar lá hoje em Montevidéu, estar indo para lá sozinho, entre aspas, além de ter o Senhor pro nosso lado nos enviando, eu sei que bons amigos vão ficar aqui, a gente vai ter o socorro deles sempre que precisar. E o sentimento que eu levo aqui é que mesmo estando longe, eu vou continuar sendo pastoreado pelo meu pastor, o pastor Paulo. A gente veio pro desafio, pro novo na nossa vida, né? Não sabia nada daqui. Não sabíamos nada daqui, não conhecíamos nada daqui. E quando nós conhecemos o Anderson e a Patrícia, foi algo assim que a gente entendeu que foi Deus que preparou para nós, para que nos recebesse, nos ajudasse na adaptação no início e que pudesse caminhar junto com a gente. E a gente não sabia, né, que isso ia virar uma verdadeira amizade. Hoje a gente pode dizer que são os nossos melhores amigos, somos compadres, né? Nossa filhadinha Ana Luísa, somos amigos verdadeiros. E já sentamos, gente, para comer pizza juntos e chorarmos juntos, né? Chorarmos juntos sem falar nada, passamos por momentos difíceis, momentos de alegria, mas também momentos de dificuldade. E eles são os nossos escudeiros, né? E nós amamos muito você. Não é fácil, não é simples. Acho que a grande maioria, no quesito de envio, não enviaria quem está próximo e quem é tão ativo assim da igreja local. Mas a gente
entende em Deus que a gente precisa sempre enviar o melhor. E nós estamos enviando o nosso melhor, né? Os nossos braço direito, braço e perna direita e esquerda também, os nossos melhores amigos e o melhor que a Igreja Batista Lagoinha poderia enviar para Montevidéu. Nós amamos vocês e sabemos que acreditar no Evangelho é isso. Eu sei que Deus tem muita coisa para fazer lá e Ele precisa da gente lá nesse tempo. Né? E muita coisa, eu não me apego a números. Eu não sei se você vai fundamentar uma igreja com 10, 100, 50 mil, 10 mil pessoas. Eu não sei o número que Deus vai fazer. Mas eu sei que Ele vai fazer grandes coisas, que seja com 1, com 2, ou com 10, ou com 1000. E com muito temor, né? De ter sido escolhido para isso. É um país que o Senhor está entregando nas nossas mãos e isso causa muito temor no nosso coração. Eu falo que é um misto de sentimentos, né? Porque a gente tem essa ansiedade boa de ir para lá e de ver acontecer e de querer fazer, né? E aquele sentimento de que tá ficando para trás, os amigos tá ficando para trás, a igreja que a gente viu nascer, né? Então, eu sempre quando eu comento com as pessoas, eu falo desse misto de sentimento que eu tenho sentido, né? De ansiedade de ver, né, Lagoinha Montevidéu nascer de fato, né, de ver as pessoas se achegarem, de verem vidas sendo transformadas e esse sentimento de saudade que vai ficar, né? Apesar da gente ter aí a tecnologia ao nosso favor, nada disso dispensa a presença das pessoas na nossa vida, assim, fisicamente. Lagoinha Montevidéu, em uma palavra, realidade. Porque apesar de não existir, fisicamente ela já existe em Deus. Anderson e Patrícia, Nós abençoamos vocês para que vocês cumpram o chamado de vocês. Sejam frutíferos onde o Senhor está plantando vocês. Sabemos que Montevidéu nasceu no coração de Deus e depois no nosso coração. Sabemos daquela viagem maluca em que nós paramos no meio do nada e fizemos um ato profético com a bandeira, mas mal sabia nós, né? Mal sabíamos que o Senhor já tinha tudo preparado para nós. Então, se tu uma bênção, frutifique onde o Senhor está enviando vocês e conte conosco. Recebemos bom tesouro guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver. E se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Sofrer comigo feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar segura até o fim. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro, só sozinho. Se olhar de perto e provar que a alegria é chorar.
Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro só sozinho. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredos, só se pode ver se olhar de perto e provar que a alegria é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro só sozinho. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro só sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Isso nos leva ao último tópico da mensagem. Tu, porém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 1. Carta de Paulo ao seu amado discípulo Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus
e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Essa carta, essa mensagem que Paulo dá a Timóteo, ela tem um ar assim de tanta seriedade, que ele começa dizendo que ele fala na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. A orientação que ele dá ao seu discípulo amado Timóteo: eu exorto solenemente, pregue a palavra. É com essa orientação que Paulo inicia suas últimas palavras. Seu filho na fé. É uma carta que possui um valor histórico sem precedentes. Além de ser uma convocação solene a um ministério, existem lições fantásticas nessa carta. E o pedido de Paulo não podia ser mais solene do que esse: pregue a palavra. É o resumo de praticamente tudo que Paulo vem dizendo a Timóteo, desde o começo da carta. Não é uma carta qualquer, é uma última convocação urgente para que Timóteo se erga das suas limitações e de seus temores. Paulo aqui, ele está chegando ao fim da sua jornada ministerial. E chega a hora de Timóteo se erguer com compromisso e coragem ainda maior. Pregue a palavra. Esse é um mandamento, é um chamado tão solene, que ao convocar Timóteo, ele fala que está na presença de Deus e Cristo Jesus. É interessante porque nós temos costume de questionar pessoas, questionar o ministério de A, B ou C, mas não é isso que Paulo está falando para Timóteo. O ministério de Timóteo já havia sido questionado, mas não é isso que Paulo está falando com ele. Paulo está falando com ele: pregue a palavra. Timóteo já havia sido ridicularizado por seguir um pobre coitado como Paulo, sempre perseguido. Mas não é a hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo seria uma barreira, mas não é a hora de se esconder, é a hora de se expor. Chegou a hora de se expor. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo, a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então Paulo começa a dizer, porque vai vir um tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, vão sentir coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas. Elas estão buscando pregadores
que lhes afaguem o ego. E essa é uma troca muito infeliz. Trocar a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. É por isso que Paulo segue dizendo para Timóteo: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O convite de Paulo a Timóteo não era, meu irmão, para ele se jogar em absoluta insegurança no mar revolto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse ao navio mais firme. Aliás, para que Timóteo subisse à rocha inabalável. A rocha inabalável, que é Cristo Jesus. Por isso a insistência. Timóteo, eles podem regredir. Pode acontecer de alguém te trair, pode acontecer de outro te machucar. Na verdade, Timóteo, vai acontecer de muitos virarem as costas para você, para o evangelho que você prega. Tu, porém, permaneça firme. Anderson e Patrícia, eles podem, vocês não. Dos tempos a verdade virá em liberdade a ambição, dançando com seus mestres em santo chão. Cada em desprezo, abandono outro. Cada desespero, só se abraça e é pouco. Tem certo
Antes, Patrícia. Maria Fernanda, Samuel. Queria convidar todos a ficarem de pé. Eu quero convidar o pastor Paulo César para fazer essa oração por eles. Convidar minha esposa para vir cá também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 13 que havia na igreja pastores, mestres, que havia na igreja profetas, mestres. Havia um líder lá chamado Barnabé e um outro chamado Paulo. E então eles estavam reunidos orando e o Espírito do Senhor falou: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E é isso que nós vemos acontecendo hoje, nesta noite. Que privilégio maravilhoso, porque os Atos dos Apóstolos continuam acontecendo. Atos dos Apóstolos não é um livro fechado. Quando você lê o final de Atos dos Apóstolos, você fala, mas não acabou, não tem um fim, não tem um fechamento, porque a obra continua. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora estamos indo lá para Montevidéu. Você está indo com eles. Lagoinha está indo com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estender nossas mãos para cá agora, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos nesta noite, com todo o nosso coração, pela tua obra que não para, porque o que Jesus disse é a verdade, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, que a igreja avançaria e atacaria as portas do inferno, e elas cairiam diante do avanço da tua igreja. E agora o Senhor está levantando esta família pastoral, para ir servir o Senhor ali em Montevidéu, num outro país, uma outra língua, uma outra cultura. Ah, Senhor, que a tua graça esteja abundantemente sobre eles, que a tua palavra esteja sempre nos seus corações, que o assim diz o Senhor para aquele povo esteja nos seus lábios, Senhor. Ah, Senhor, que tu venhas trazer aos seus corações a visão do Senhor para aquela nação. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, que os seus corações estejam sempre dóceis ao teu Espírito Santo. Que eles possam a cada passo compreender tua vontade, o teu propósito, o teu sonho. Porque o Senhor ama aquele país, como o Senhor ama o nosso país. Ah, Senhor, então que os teus sonhos para o Uruguai se concretizem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E logo nós possamos ver Lagoinha espalhada, não só na cidade de Montevidéu, mas em todos os lugares, em todos os recantos daquele país, Pai. Para a glória do Teu nome, Pai, para a glória do Teu nome, nós profetizamos isto, nós declaramos isto na vida dos Teus filhos. Eu sei que eles terão momentos de desafios. Como disse o teu servo Hudson Taylor, que a obra de Deus começa difícil, depois ela se torna impossível, e então ela é feita. Que eles possam experimentar os impossíveis do Senhor. Oh, porque a tua mão faz os impossíveis se tornarem possíveis. Em nome de Jesus, Pai, que eles experimentem isso cada vez, os milagres do Senhor acontecendo ali. E aquele povo, aqueles corações possam se render poderosamente a Ti, ao Teu senhorio, ao Teu governo, Senhor. Faça isso para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Toma o Anderson, a Patrícia e os seus filhos nas Tuas mãos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A gente sempre fala isso aqui, sabe, pastor? O membro de Lagoinha, ele é membro em qualquer lugar. Lagoinha Montevidéu já nasceu